Saudações, pessoal, para mais um encontro do Clã do Ar. Assim como em todos os nossos encontros, se conecta com a respiração, respira conscientemente, inspirando e expirando, sabendo que está inspirando e expirando, acompanhando, modificando. Inspira, solta o ar. E já nessa próxima inspiração, faz uma breve retenção, 5 a 10 segundos de pulmão cheio. A gente começar, porque hoje nós vamos explorar um pouco as retenções. Inspira, retém de pulmão cheio. Não fica até o teu máximo. Fica por um tempo apenas. O que nós fazemos durante a retenção não é basicamente somente reter o ar e pronto. Tem várias formas. A gente já explorou em vários dos nossos encontros que tem vários pulmões cheios, vários pulmões vazios. O meio pulmão é uma margem, na verdade não é um local. É de tanto a tanto a gente vai considerar como meio pulmão. Assim como tem retenção de ar que é só 3 segundinhos, uma transição ali na retenção, tem retenções de 10, 15 segundos, incluindo junto com o ciclo respiratório, e tem retenções que é a prática, né? Respira para reter o máximo que pode até não conseguir mais, até o seu limite, até um determinado ponto, um determinado limite que eu queira escolher também. Inspira, solta o ar, esvazia. E ao inspirar novamente, retém mais uma vez de pulmão cheio. Tranquilo. Estabeleça aí na sua cabeça 10 segundos como referência. Vai reter, mas vai voltar a expirar logo depois, vai inspirar novamente e esperar a próxima retenção. A retenção de pulmão cheio, quando a gente está cheio de ar no peito, a gente sente um pouco mais essa vibração no peito. O corpo da gente fica mais para um tremendo do que para um silencioso, embora exista uma pausa no pensamento. Inspira, solta, e ao inspirar novamente, faz uma nova retenção de ar. As retenções, elas são um instrumento assim subutilizado, subvalorizado pela maior parte das pessoas, pois a gente pode reter o ar quando a gente quiser. O corpo da gente sempre está preparado para uma retenção, embora ele possa ser melhor preparado. Posso respirar algumas vezes, fazer algumas respirações vigorosas, mas eu não preciso. Eu sempre tenho oxigênio suficiente e muitas vezes a minha respiração natural está fazendo um nível de dióxido de carbono baixo. Ou porque está curto, ou porque está rápido na respiração inconsciente. Então, qualquer retenção de ar, seja lá em qual momento for, ela sempre vai ser uma boa ideia. Porque eu vou reter o ar, o dióxido de carbono vai se elevar. E isso vai favorecer que até mesmo aquela quantidade de oxigênio que estivesse no meu sangue entre na célula. Então, é bem-vindo. Por vezes, algumas pessoas criam uma limitação mental de achar que a retenção ela só pode acontecer depois de algumas respirações profundas. Não, ela pode acontecer a qualquer momento. A gente pode incluir ela num ciclo a qualquer momento. E a partir de agora, a gente vai fazer um ciclo que vai ser triangular. Inspira, retém de pulmão cheio, solta. Inspira, retém de pulmão cheio, e solta. A respiração triangular é uma respiração que já é descrita há pelo menos uns 2.500 anos.
não é novidade, não é invenção nova. E se tem um conhecimento que tem 2.500 anos e conseguiu chegar até os tempos atuais, provavelmente ele é relevante. Inspira, retém e solta. Algumas pessoas ficam um pouco desconfortáveis para realizar uma retenção mais longa. Não tem problema, existe essa outra versão, que é incluir uma retenção curta dentro do ciclo respiratório. Inspira, retém e solta. A partir do momento que quando eu incluo a retenção, eu aumento o potencial de elevação do dióxido de carbono, então qualquer prática em que eu incluo uma retenção, essa prática vai induzir a saúde do meu corpo e ao relaxamento mental. Exato. Exatamente isso. Essa prática inspira, retém e solta é uma prática utilizada para fazer alguém se acalmar numa crise de pânico, por exemplo. Nós podemos combinar ela e aí eu vou sugerir isso. Acho que talvez a gente nunca tenha feito isso até aí, então. Ou se eu falei mais como uma sugestão. Essa inspiração, e aí hoje eu vou propor para todos, tenta quebrar ela em pelo menos 2, mas pode ser 3, pode ser 4. Como assim quebrar? Inspira, inspira, inspira. Retém, solta o ar. Deu para entender? É como se fizesse uma escadinha. Inspira, aí para. Inspira, para. Inspira, retém de pulmão cheio. 5, 10, 15 segundos e solta o ar na expiração. E já retorna o próximo ciclo no mesmo padrão. Inspira quebrado, retém de pulmão cheio, solta o ar. De alguma forma, não vai ser exatamente muito fácil de descrever qual o mecanismo pelo qual está acontecendo. Essa respiração quebrada, ela parece favorecer o relaxamento mental. Inspira, quebra, retém e solta. A gente vai chegar num raciocínio pela retenção. Quando a gente retém, além de ter essa pausa no processo mental, essa pausa dos movimentos, fisiologicamente, o que é que a gente faz ali? O ar, quando ele chega lá no alvéolo, ele troca oxigênio, dióxido de carbono e outras moléculas com o sangue por proximidade. É como se fosse assim. Como se fosse, não é bem assim. Eu coloco o ar, o sangue, e por estar próximo, eles entram em equilíbrio. O oxigênio que está sobrando em um vai para um lado, o dióxido de carbono está sobrando no outro, passa para o outro de uma forma que fique equilibrado. Agora tu imagina que você está fazendo isso num ciclo respiratório, né? Inspira e expira, normalmente no nosso dia a dia. E agora você imagina que você está no seu ciclo agora. Inspira, retém de pulmão cheio e solta. O que é que essa retenção de pulmão cheio vai fazer para você também? É de te dar tempo para deixar ali o alvéolo e os capilares próximos e vai dar alguns segundos para ele de estabilidade. Isso hoje em dia é visto já como uma coisa que favorece a troca, porque não é só uma questão de estar parado. Ele está parado e a retenção meio que mantém uma pressãozinha ainda por cima. É como se fosse quase assim, tipo, a troca de gases seria uma interação entre duas pessoas e eu estou praticamente obrigando
Tô juntando, filho, vamos interagir sim, ficar aqui pertinho um do outro. E depois disso eu solto. Então, ela também é interessante. Ela também é interessante por ser fisiológica, por ser harmônica. Algumas tradições de yoga sugerem que a toda transição, se possível, seja feita com uma pequena retenção, pelo menos. Nem que seja de 1 segundo. Não é exatamente a tradição que a gente segue, mas existe. E se existe é porque tem fundamento. Não é questão de ser melhor ou pior, é questão de ser uma opção. Então, nessa próxima retenção, nesse próximo ciclo que a gente fizer, lembrando que nós estamos inspirando, retendo e expirando, eu vou sugerir que você faça só 2 segundos de retenção. Inspira, retém 2 segundos e solta. Inspira, reteve 2 segundos. Solta. 1 segundo. Inspira, retém, solta. 3 segundos. Inspira, retém, solta. Qual a ideia de trazer uma outra tradição como essa? Mantenha essa retenção de pulmão cheio no tempo que você quiser. A gente saber que a gente tem um cardápio de opções. E a cada dia que passa, vocês vão perceber que é infinito. Sempre vai ter alguém para inventar algum movimento. E você pode fazer isso também. E esse movimento, ele pode até não ser o mais completo de todos, mas ele vai gerar um resultado. E a não ser que você faça algo contraproducente, como respirar pela boca, alguma coisa do tipo, provavelmente vai gerar benefício, algum benefício especificamente. Inspira, retém e solta. Completando agora o nosso ciclo de retenções, a gente vai fazer a mesma coisa com a retenção de pulmão vazio agora. Essa retenção de pulmão cheio e vazio não tem um tempo especificamente. A ideia é de que seja curto. 5 segundos no máximo. 3, 2, 5 para a retenção de pulmão cheio, 3 para a retenção de pulmão vazio. Não importa. Escolhe um ciclo em que essa retenção ela vai ser curta, mas ela vai estar lá. Inspira. Quebra a retenção de pulmão cheio. 3 segundinhos. Solta. Quebra a retenção de pulmão vazio. Espera o corpo pedir a inspiração. Inspira. E mantém um ciclo. Essa também é uma forma. Quando a gente inclui retenções de pulmão cheio e vazio, todo mundo pensa direto naquela respiração quadrada, né? Inspira 5, retém 5, expira 5, retém 5. Ou então naquela que é dita mais fisiológica, né? Que você inspira, aí retém um pouco mais de tempo de pulmão cheio, 10, 15 segundos, e faz uma retenção mais curta de pulmão vazio. Mas a real é que a gente pode fazer a combinação que a gente quiser, com retenção mais longa vazia, com retenção de 1 segundo, 2, 3, só de pulmão cheio, só de pulmão vazio, não importa. O que importa é que a gente vai deixando a retenção consciente cada vez mais natural. Cada vez mais uma coisa que eu conheço, que eu faço, que eu realizo. Até porque se você não realizar uma retenção de ar conscientemente, você pode ter certeza que você em algum momento do seu dia você vai estar realizando uma retenção de ar inconsciente, ou várias. E essas vão gerar malefício. Então vale a pena realizar conscientemente. Inspira, retém o teu tempo, solta, retém o teu tempo.
Simples assim. A mensagem de hoje é tentar incluir essas retenções, talvez até mais curtas, na nossa respiração do nosso dia. Para quê? Para ver como é que é, para experimentar. Fazer retenções curtinhas, 2, 3 segundos, só para que ela esteja ali, para que deixe ela mais factível, mais possível, para que eu realize mais vezes, para que eu possa explorar outros potenciais da retenção. Inspira, retém, solta, retém. Lembrando que na questão de dióxido de carbono, a gente inspira, joga oxigênio para dentro. Mas a retenção de pulmão cheio, a expiração e a retenção de pulmão vazio são todos movimentos que elevam o dióxido de carbono. São todos movimentos que não são inspiração. Então, dessa forma, a gente está fazendo uma inspiração, sei lá, de 4, 5 segundos e um movimento expiratório como um todo de quê? De 10, de 15, mesmo que não sejam retenções longas. E a gente já sabe o que é que significa elevação de dióxido de carbono. Paz mental, saúde para o corpo. Inspira, retém, solta, retém. E como último tópico do dia, em poucos minutos, existem duas formas de fazer uma retenção de ar. Existe aquela que eu inspiro, aí eu travo ela, né? Eu travo você trava de um jeito que você pode até soltar, que ele fica ali, o corpo até para. Mas vê essa outra forma, tem como quando você inspira, tem como você manter a retenção não travando, mas na verdade segurando a pressão. É como se você estivesse inspirando, mas não é forte o bastante a ponto de encher mais o ar e nem é fraco o bastante a ponto de esvaziar. Mas também não é um travar da retenção. Inspira. E aí você segura lá em cima, mas você segura como se fosse na pressão e não por travar. E aí você simplesmente relaxa, aí a expiração vai acontecer. E ao final da expiração, você também não trava. Você simplesmente fica ali. Inspira. Observe essa outra forma de reter o ar. Inspira. Quando você vai inspirando naturalmente, a velocidade e a intensidade da inspiração ela vai diminuindo com o tempo. Essa é uma forma de você chegar na retenção também. Então, quando chegar num equilíbrio entre a resistência em inspirar e a tua pressão de inspirar, tu vai parar. É esse lugar mesmo. Sem travar. Solta e fica lá embaixo um pouquinho. Quando você tira a trava, não é obrigado a tirar, mas quando você tira a trava, você tira mais um elemento que pode gerar algum tipo de tensão. Você percebe que essa retenção ela é ainda mais lisa, não tem nenhuma alguma quebra verdadeiramente quando você trava a retenção. Não tem essa sensação de quebra, na verdade é algo ainda mais fluido. E se é ainda mais fluido, consegue gerar ainda mais relaxamento para o corpo. Dá um exemplo. Seria algo como que na retenção de ar, na meditação, eu fizesse algum movimento brusco. Se eu fizer algum movimento brusco, daqui que eu volte para a meditação, vai demorar um tempo. Quanto mais sutil forem os meus movimentos, maior a chance de eu conseguir realizar algum movimento que não atrapalhe o processo meditativo. E na retenção de ar, esse seria um ponto que eu poderia fazer. Quando não tem retenção, a gente pode fazer isso com aquelas transições super suaves. Inspira, faz a transição, mas hoje na retenção a gente quer
esse não travar, para a gente finalizar, para a gente guardar essa respiração na memória, a gente poder realizar ela durante o dia. Inspira, fica ali em cima, controlando na pressão, solta o ar, fica ali embaixo. Como você tem que controlar a pressão de ar para que você se mantenha lá na retenção agora, o que é que vem junto com isso? Você fica mais concentrado, você precisa de mais atenção para que você consiga realizar isso. Porque se você cochilar, digamos assim, se você relaxar, vai vazar o ar. Não tem trava. Então é isso. Solta o ar, retém levemente ali de maneira vazia. Inspira. Faz uma retenção breve de pulmão cheio. E solta, relaxando. E com isso a gente encerra a prática de hoje.